Estamos aí cumprindo o nosso calendário. Meu nome é Paulo Pedro da Costa, sou Aoni Orumi Lerdibre, sou fundador do Instituto Falman e somos uma família bem grande. Estamos fazendo um trabalho muito bonito dentro de Fá e estou colocando aí mais um tema sobre ancestralidade que vai trazer para vocês muitas clareza. E a ideia é essa, né? Que todos possam ter autonomia, aprendizado e que possa desenvolver seu aspecto intelectual, espiritual e, como um bom sacerdote, levar para as pessoas tudo que é importante dentro da vida, dentro desse contexto. E a ancestralidade, ela tem uma força muito grande nas nossas vidas. E é importante que saibamos trabalhar essa parte, tá bom? Nós temos aqui no nosso grupo de Fá, do WhatsApp, onde muitas pessoas colocaram no grupo de vocês esse contexto de forma mais profunda. Por quê? Porque as pessoas elas não têm conhecimento muito sobre esse tema. Esse tema sobre ancestralidade, o que ela pode fazer na sua vida e o que ela traz é completamente fundamental para que vocês possam ter uma vida mais leve. Saber a origem, saber cultuar, saber direcionar a sua vida espiritualmente, saber as coisas que travam a sua vida, os problemas que travam a sua vida, as cobranças ancestral, o alinhamento na qual é necessário para ter uma vida mais leve. Então esse tema, ele vai levar para vocês, de certa forma, um alinhamento. E esse alinhamento, ele nos orienta para que nada possa nos impedir, tá bom? Eu vou falar um pouquinho sobre ancestralidade e depois eu entro nas perguntas que estão muito boas. São perguntas realmente que foi bem perguntado e está bem selecionado. E vocês vão compreender melhor essa questão, tá? Ancestralidade, senhores, não é nada mais, nada menos uma herança. Essa herança, ela vem de várias formas. Vem no contexto físico. Bom dia a todos, bom dia a quem está chegando. Essa herança ela vem no contexto físico, vem no contexto emocional, vem no contexto espiritual, vem no contexto monetário. E tudo isso traz a realidade da pessoa e que essa pessoa, se ela não souber lidar com as suas heranças, principalmente que é espiritual, você desalinha a sua vida. Então vamos pensar bem sobre isso, compartilhar essa live para que todos possam ter acesso a essa informação, para compreender melhor o que é ancestralidade. Nosso canal tem um vídeo de 1 hora mais ou menos, foi o único vídeo que eu me empolguei e não percebi que falei demais, dei muito conteúdo e não dividi ele. Ele está bem completo e é importante, se vocês gostar desse tema e da palestra de hoje, ir lá no canal e assista aquela também, para que possa somar mais no conhecimento de vocês, tá bom? Nosso canal no Instituto Falman, no YouTube, temos vários vídeos, temos várias palestras e vários assuntos. E o assunto de hoje é ancestralidade. Isso é importante para que vocês possam compreender melhor a existência de vocês. Quem não conhece ancestralidade, não entende de ancestralidade, com certeza vai travar na vida. Por quê? Porque ancestralidade é uma continuidade em cima da sua vida. Nós temos uma árvore genealógica que existe ali pactos, existe ali também negociações que precisam ser cumpridas. Por isso da importância de termos na nossa vida os orixás, é importante na nossa vida a gente compreender
a nossa mente, é importante na nossa vida a gente compreender a nossa existência. Porque o que a ancestralidade traz para nós, muitas das vezes, não compreendido, se torna um fardo e que você trava na sua vida. Bom dia, padrinho. Bom dia, minha filhada. Gratidão aí por estar assistindo ao vivo. Mas quem não estiver assistindo, quem não for assistir agora, estiver ocupado, assiste depois, porque vai ficar gravado. Nossa equipe dentro do IFA está fazendo um trabalho legal, deixando bem à mostra, bem fácil de acessar os nossos vídeos e as nossas palestras, né, nossas lives lá no canal do IFA. Então, como eu estava falando, compreender a ancestralidade é a chave da vida. Por quê? Porque esses pactos que são feitos, se ele não alinhar, você provavelmente pode ter que reencarnar novamente para poder suprir o que ficou faltando na sua vida. Como você tem esta vida e você pode alinhar ela, preste atenção em tudo que vai ser falado para vocês compreender melhor esse processo. O IFA, como disse, né, é a única religião filosófica que traz para nós esse contexto de forma mais profunda. Explica bem como seria essa questão na nossa vida. Todas as nossas heranças, ela tem um peso. Como falei, herança física, herança comportamental, herança, a pessoa tem habilidade, né? E tem arte, um pintor, um cantor, enfim, tudo aquilo que você traz hoje na sua vida é um copilar da sua árvore genealógica. Então não pense que você é realmente só você. Você é um produto na qual está dando continuidade a uma história. E isso tem que ser honrado. Isso tem que ser alinhado. Senão a sua ancestralidade, ela vai atrapalhar você no processo de vida. Vai atrapalhar você no seu caminho, na sua caminhada e também nos seus objetivos. Feito isso, é um problema menos que você tem para que você possa seguir a sua vida, seguir os seus projetos, seguir os seus objetivos. Mas se isso não for resolvido, com certeza você vai adoecer, com certeza você vai travar e com certeza você pode até ir mais profundo, você pode até morrer. Porque a ancestralidade, ela tem todo o poder em cima da sua vida. E muitas das vezes a pessoa não sabe, não percebe, e hoje vai ter clareza em relação a isso. Vai compreender melhor como eu posso agir mediante a isso. E tirar, né, todo o proveito necessário para isso, para essa questão. Uma ancestralidade alinhada é a pessoa estar completamente no fluxo da sua vida. E essa é a ideia, colocar vocês no fluxo. A ancestralidade, como eu falei, ela também tem uma herança chamada herança biológica e herança patológica, que através de uma iniciação em IFA, né, uma das perguntas que está aqui no caderno, que é anotadinho, é sobre isso. E a gente vai falar no momento certo sobre essa questão. Porque se você se iniciar em IFA, o IFA ele vai trazer para você ali o seu Udu. O que é o Udu? A sua predestinação. O que você escolheu para passar na Terra para o seu aprendizado. Essa escolha, junto com a sua ancestralidade, que faz ser quem você é. Tá ok? É bom compreender isso. A iniciação de IFA, ela tem essa importância. É trazer para a pessoa como ela vai agir e quais são as melhores formas que ela tem com esse contexto, que é o seu aprendizado. É o espírito na matéria, passando por um aprendizado e um crescimento. E aí, quando você herda as patologias, né, as doenças, que está ali no seu DNA, na sua genótipo,
no seu gene, ele vai se manifestar. Pode ser mais cedo ou mais tarde, mas para ele se manifestar é necessário um gatilho emocional. Esse gatilho emocional, o universo, ele vai trazer até você, porque é algo seu e aquilo precisa dar continuidade, como uma diabetes, como um problema cardíaco, como um problema de coluna, um câncer, seja ele qual for. E aí quando você se inicia Ifá, se identifica a emoção predominante naquele Odu. E isso também é uma herança que a família deixa, né, de pai para filho, filho para neto, neto para bisneto, por aí vai. E você pode fechar esse ciclo como? Trazendo essa consciência. Se eu carrego uma herança de fracasso, de raiva, de rancor, de falta de pertencimento e outros sentimentos, eu preciso olhar para aquilo e aquilo não manifestar mais em mim. Aí uma iniciação de Fá, ela fecha esse ciclo e isso não vai ser mais herdado aos seus futuros herdeiros, que aí você fecha esse ciclo em você. Então iniciar Ifá de certa forma importante, né? Não tem como negociar. Se inicia Ifá, você que está escutando nessa live, para você entender quais são as heranças que você tem, que vai te impulsionar, e quais são as heranças que você tem ancestral, que vai te paralisar, vai engessar sua vida. E aí muitas pessoas não têm essa consciência, não têm esse conhecimento, fica ali refém, né, da vida, travado na vida, e não tem essa oportunidade que você que está assistindo, que está escutando, está tendo. Então toma uma atitude na sua vida, se inicie o mais rápido possível. Porque senão essa palestra ela não vai fazer sentido, porque eu não sei qual é o seu Odu, então não sei quais são as heranças que você carrega, e você não vai resolver isso, porque isso não vai ser revelado se você não se iniciar. Então a iniciação de Fá tem uma importância muito grande. E depois de revelado, de trabalhar isso em você, aí você vai ser mais uma estatística do nosso Ifá, principalmente na nossa família, de sucesso, de prosperidade, de equilíbrio. Então não perca tempo, se inicie, vai logo, não deixa a vida e os problemas deixar de priorizar você, tá bom? Então a ancestralidade, ela tem um papel muito profundo, muito grande na vida das pessoas. Quem se inicia Ifá e quem conhece o Odu e quem sabe trabalhar com a ancestralidade é uma vira-chave. Por quê? Porque eu sei até onde eu tô, aonde eu tô, até onde eu vou e até onde eu posso ir. Porque minha ancestralidade me ajuda, ela me traz isso para mim. E quando eu compreendo isso, trabalho essa parte, eu estou alinhado com os pactos que existem dentro da família, dentro da árvore genealógica que todo mundo tem. Você tem centenas de espíritos ancestral reverberando no seu corpo, no seu pensamento, nos seus gostos, e você muitas das vezes está repetindo um padrão ancestral bom e um padrão ruim. Então você vai ter toda essa clareza ao se iniciar, ao trazer para você o seu Odu de Ifá. A ancestralidade, ela já está em você, só falta ser revelado para que você possa trabalhar a sua vida, a parte profissional, a parte emocional, a parte familiar, a parte social, e também que um dos mais importantes, né, é relacionamento. Que o relacionamento, ele é a base de tudo, né? Uma pessoa bem resolvida na vida, uma pessoa que tem um relacionamento bom, que te traz alegria, prazer, né? Faz a vida ter mais sentido, né? Mas quando você está repetindo um padrão ancestral da sua mãe, da sua avó, do seu pai, já parou para pensar nisso? Olha que coisa, né? Então, o que está faltando você se iniciar para saber sair dessa questão? Você, muitas das vezes, nem percebeu que você casou. Se você for mulher, você casou com seu pai
e está repetindo os mesmos problemas que a sua mãe passou. Porque foi isso que você aprendeu, foi isso que você viu e que também a sua mãe viu, e a sua avó viu, e a sua bisavó viu. E você continua julgando, criticando a sua mãe e o seu pai, mas está fazendo a mesma coisa que eles. Então vamos liberar isso, vamos desamarrar isso na nossa vida, vamos ser nós mesmos, construir uma nossa história, um novo caminho, com respeito aos nossos ancestrais, honrando nossos ancestrais. Mas para isso, você precisa compreender mais, muito mais do que você pensa. Porque o que você sabe não é o suficiente. Não vai tirar você da onde você está. Quando eu falo das heranças ancestrais e eu paro na parte das patologias, das doenças, por quê? Porque um corpo saudável é um corpo que vai longe. Um corpo doente é um corpo paralisado. E tudo que acontece na sua vida, seja na vida familiar, afetiva, financeira, seja o que for, ela vai somatizar nesse corpo que você tem. Seja através de um câncer, seja através de uma diabetes, seja através de um tumor, seja através de uma coluna. E tudo isso, ela tem um fundo ancestral. E quando você compreende a ancestralidade, você entende que aquilo não é seu e que você pode mudar o jogo. Como? Como sempre falo, numa iniciação de fato. Por quê? Porque você vai saber seu Udu e vai saber quais são as heranças que você carrega de fato e quais são e a forma que você possa mudar isso. Quando você entende e você muda, você entra no fluxo, você alinha. Primeiro, uma das maiores é ser religioso. Que a família, vem a ancestralidade, seu avô, bisavô, todos eles foram religiosos. E se você não for, você já vai estar aí fadado ao fracasso. Ou deixando de fazer um dos itens que está dentro da sua árvore genealógica, que você precisa dar continuidade. Compreende? Então vamos lá. Quando a gente compreende a nossa ancestralidade e a gente alinha ela, a gente vai bater em vários pontos. Um deles é na saúde, no profissional e no financeiro, e nos relacionamentos. A nossa ancestralidade, a gente tem que tirar dela o que é bom, mas ser um auto-observador. Bom dia, Thay Aguiar, minha filhada, está se iniciando, amanhã é o IPA dela, e brevemente eu tenho certeza que a gente vai estar junto aí, falando sobre ancestralidade, sobre diversos temas dentro de IFA. O IFA hoje no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil está crescendo bastante, libertador. E tudo que nos liberta nos faz crescer, não, Thay? Bom dia. Então, quando a gente compreende que tudo que a gente faz não somos nós, isso é impactante. Por quê? Será que tudo que eu faço, tudo que eu escolho é porque eu quero ou porque eu estou repetindo um padrão afetivo, financeiro, espiritual? Tu imagina eu atrair para mim coisas e pessoas que vêm dentro da minha ancestralidade reverberando os erros, reverberando a falta de sorte, a falta de caminho, relacionamento ruim, porque essa ancestralidade que a gente carrega, muitas das vezes não tiveram uma felicidade na vida. Bom dia. Bom dia, minha filhada, Andréia, entendeu? Eles não tiveram a mesma oportunidade que você está tendo. E aí eles deixaram na nossa vida um padrão e que a gente precisa olhar se estamos repetindo ou não. Tudo isso é importante, mas o mais importante seria o padrão patológico. Se eu carrego problemas mentais, se eu carrego problemas de depressão, se eu carrego problemas de ansiedade, isso é ansiedade. Então você tem a oportunidade de uma cura, você tem uma oportunidade de exaltar, comungar, cultuar
a sua ancestralidade, para que eles possam quebrar, né, essa questão patológica que te paralisa também. Tudo isso está dentro da ancestralidade, que o Ifá ele nos dá oportunidade de compreender, nos dá oportunidade de cultuar, e eu dizer para o meu ancestral: eu quero de você tudo que você tem de bom, a força, a espiritualidade, e os seus erros e o que você tem de ruim, eu não quero para a minha vida. Eu vou olhar para frente, não vou olhar mais para a ancestralidade de forma negativa. E eles têm uma forma de te ajudar, né? E também estão torcendo para que você feche ciclos repetitivos, ciclos que paralisam essa árvore. Hoje no seu corpo, na sua vida, você é responsável por dezenas ou centenas de pessoas que já passaram nessa vida e que foi feito um pacto com você para essa mudança. Aí essa responsabilidade é sua. E quando você compreende isso, fica tudo mais fácil. Cultuar a ancestralidade está no outro chamado Oturanico, que ele tem a força de Deus na sua vida. É verdade, eles têm a força de Deus. Tudo que você pede ao seu ancestral, eles traz para vocês. Até porque é um caminho, né, familiar, que você faz parte desse contexto. Tá bom? As perguntas que tenho anotado aqui, eu vou trazer para vocês. E se alguém tiver dúvida ou quiser também fazer alguma pergunta, escreve no grupo, e que depois, numa outra live, a gente traz, ou eu mesmo ligo para você e explico pessoalmente, tá bom? A pergunta é o que é ancestralidade em Ifá? Ancestralidade é tudo, né? No Ifá, no Candomblé, na Umbanda, no que for. O Odu, ele vai dizer para você como você lidar com a sua ancestralidade. Por isso que Ifá é importante. E ele também é o único Odu, ele é o único segmento que trabalha com a ancestralidade de uma forma direta e objetiva. Os outros segmentos também trabalham, mas não tão profundo como o Ifá, tá bom? A outra pergunta é: qual é a diferença de ancestral, Egungun e Orixá? A diferença é só o nome. O ancestral que a gente cuida é sanguíneo, o Egungun são o ancestral dos orixás, e o orixá também é um ancestral, cada um dentro da sua esfera de atribuição. Então o meu ancestral ele é importante demais para mim. Só que os orixás têm um pacto com o Ori para que possa alinhar a nossa vida, e dentro do nosso crescimento pessoal, né, na terra, na vida, a gente tem desafios. Então esse desafio, a nossa cabeça muitas das vezes paralisa, né? Não consegue. Então o orixá está ali para nos ajudar nesse contexto. O Ifá fala que nós devemos ter 4 pilares para que a gente possa alavancar uma vida de sucesso. Uma vez eu vi um africano falar como é que o brasileiro consegue seguir a vida somente com um, que é o culto ao orixá. O brasileiro hoje está buscando Ifá, mas antigamente não tinha. Então ele só tinha o culto ao orixá, o orixá para ajudar, e o orixá fez milagre, e faz até hoje. Mas a gente pode facilitar a nossa vida tendo essa compreensão, que o Ifá explica que são 4 pilares: o culto ao orixá, o culto ao Ori, o culto à ancestralidade, que é o tema de hoje, e por último, você ter consciência e ter o seu Odu. Isso tem um outro chamado o Saul Gundá, que o Lodumare fala que todo mundo tem direito de saber seu destino. Qual é o seu destino? Você sabe a sua existência? Sabe o que você veio fazer na Terra? Com certeza não. Então, esses pilares aqui, ó, os 4, é importante para que você possa alavancar a sua vida. Hoje, muitas pessoas não têm. E você que está assistindo essa live, faça aí uma caridade, passe para outros grupos, para que eles possam ter acesso a essa informação.
que é muito importante. Cultuar a ancestralidade é a base. Cultuar a sua cabeça, suas dores emocionais, as suas feridas, que também é ancestral, que também é herança. O Ifá traz, mas o culto equilibra e o culto cura. O culto ao Ori, de certa forma, através da ancestralidade, vai ali moldando a sua cabeça com Bori, né, com cerimônias, com consagrações. É importante tudo que tem na sua cabeça, que está dentro do seu Udu, né, mandando você buscar, vai fazer. Que cada passo é um equilíbrio maior na sua vida. Por exemplo, busca aí uma informação dentro do Google sobre as 7 potências africanas. Não é potência colombiana, não é potência venezuelana, não é potência brasileira. É 7 potências africanas, que é o berço da civilização, aonde diz que nós temos que ter 7 orixás na nossa vida, que faz parte do nosso Ori. E sim, esses orixás vai equilibrar a sua cabeça, trazendo aí um equilíbrio, como for no culto ao Ori. Então o Ori sozinho, ele não tem ferramentas suficientes para vencer as suas tarefas e os seus desafios, que é viver, se cuidar, cuidar do marido, da esposa, ser gestor, cuidar da sua alimentação, cuidar dos seus filhos e também te prover preparado, vai te passar a medicina correta para o seu Ori. Então cultuar Ori, cultuar Orixá, as 7 potências africanas, aonde você recebe o Batalá, aonde você recebe Iemanjá, fora Eleguá, Ogum, Oxóssi, Inhaçã e Oxum. Traga isso para a sua vida, para que você possa ter dentro desses orixás as bendições e o que eles trazem de cura na sua vida. Só para você ter uma ideia, Oxalá e Iemanjá representam o pai e a mãe. Oxalá, o grande pai, e Iemanjá, a grande mãe. Diga para mim você aí, quem é que não tem problema com pai e com mãe? E aí, tu está conseguindo carregar esse fardo de amargura, tristeza, rancor, decepção? E será também que você não está fazendo a mesma coisa com seus filhos? Olha aí a ancestralidade repetindo um padrão. Então você precisa de uma autocura, você precisa, através de uma iniciação, trazer tudo isso para a sua vida, para assim mesmo você deslanchar e você poder levar para a sua vida o que tem do seu melhor, que a ancestralidade te deu. Ela te deu muitas coisas boas, mas você não está conseguindo acessar, sabe por quê? Porque você carrega as dores deles, as doenças deles, as frustrações deles. Então cultuar a ancestralidade é libertação, tá? Fique aí atento a isso. A outra pergunta, ancestralidade biológica e ancestralidade espiritual, é a questão de ser adotado. Você que é adotado, assim como eu, você foi, a partir daí, aceito numa família ancestral. Você faz parte de 2 ancestralidades, da sua sanguínea e daquela família que te abraçou. Por quê? Porque é uma questão que a família tem ali, né? E você foi aceito. A gente pode ver no tema constelação familiar. Porque quando você entende de constelação familiar, você entende que você sai de uma família e você vai para outra quando é adotado, mas você não deixa de trazer da primeira família heranças que ela tem no seu DNA. Aquela nova família, ela vai te abraçar para te ajudar no processo, entendeu? Então você tem essa questão aí que é importante, e honrar a família que te abraçou e também honrar a família que te trouxe a vida, tá? A outra pergunta, todos podem cultuar a ancestralidade? Claro. Lá no México, então, quem não sabe, quem não sabe, existe um dia no ano que é feita uma festa para os mortos. A palavra morto é morto fisicamente, mas somos vivos na eternidade. Somos espírito de luz encarnado num corpo hoje,
passando por essa experiência. E nós estamos passando junto, porque nós estamos hoje nessa mesma era, né, nesse mesmo momento, evoluindo, experienciando a carne. Então somos irmãos, tá? Entenda isso. E aí, quem sabe numa outra geração, numa outra encarnação, estejamos juntos ou não. Mas nessa nós estamos, porque eu estou te vendo e você está me vendo, tá? Não somos de uma era do século passado, não somos de uma era de décadas passadas, nós estamos vivendo hoje, e hoje nós somos encarnados, mas dentro da espiritualidade nós somos eternos, e é essa eternidade que faz a gente compreender o processo, beleza? Então você pode cultuar os seus ancestrais, você pode não, você deve, tá bom? Se você quer saber a maneira correta e de como fazer, me chame no WhatsApp que eu te explico, porque se eu explicar aqui agora, a complexidade é tão grande que talvez você não entenda através de uma live. Mas é importante sim, ter a foto do seu pai, da sua mãe, do seu avô, né, no mosaicozinho, ali sendo lembrado, sendo homenageado e sendo honrado. Ok? Essa questão que falam, né, na conspiração social, você tem que perceber quando você está sendo manipulado e o quanto você está sendo manipulado. E o Ifá não tem dono. Quem fala dentro de Ifá é Orunmila. Através de um Odu, ele fala a sua vida e você pode saber de você cada vez mais, e você só é manipulado se quiser, ou por conveniência. Fora isso, você não é, porque o próprio Ifá, ele diz que a religião, seja ela qual for, ela foi criada pelo homem, e tudo que é criado pelo homem tem falha, porque temos falha, né? E aí o Ifá não, o Ifá, através do Odu, você vai olhar o documento e ali ele vai dizer para você tudo que você está passando. Lógico, você precisa de um babalaô para te ajudar ao zebó, a te ajudar a compreender melhor os seus Odus, mas a ancestralidade ela é implacável. E aí você cultuando ela, você vai diminuir muito as questões ruins da vida, tá bom? Então, voltando a falar, cultue seu ancestral, honre ele, honre. Se não fosse ele, você não estava aqui. Você não estava agora respirando, comendo, bebendo, vivendo, fazendo escolhas, tá? Isso aí. Ancestralidade, nem se fala, né? É muito bom viver. Se você não está vivendo, você está sobrevivendo, procure Ifá o mais rápido possível, para você ter uma vida mais saudável. O que é Belrum e qual é a diferença? Pergunta boa essa, né? Belrum é a ancestralidade que está no campo, né, espiritual. Chamam no céu, né? Que você tem. E a ancestralidade carnal, que são os nossos ancestrais que reencarnaram, esses ancestrais a gente chama de egos de Ará, o corpo. Egos que passaram, que tiveram corpo. E tem alguns eguns, alguns ancestrais que não reencarnaram. Já evoluíram, já despertaram, já saíram dessa matrix, né? Estão evoluídos. E que eles possam nos ajudar também a sair, né, desse sonho e ter um despertar. Através do amor, através da compreensão e também através dos desafios, que é a vida, né? Então, as pessoas que não reencarnaram, eu chamo de Belrum, estão em outro plano espiritual. E as pessoas que encarnaram e que possam voltar a encarnar, se chamam Araunum, são familiares também, mas esse familiar, ele teve uma encarnação e eles estão mais ligados a nós, assim como o outro, também, Belrum, está ligado a nós. O culto a Belrum é um culto muito bom, né? O culto a Egungun também é um culto muito bom, mas um culto à ancestralidade é sobre você, sobre o seu comportamento, sobre as suas escolhas, sobre quem você é. Quem você é está no seu culto ancestral, repetindo o padrão, gosto, etc. Então cultue realmente e procure a estudar sobre ancestralidade. A iniciação de Ifá, isso aqui é outra pergunta.
revela o que o ancestral da pessoa, claro, revela tudo. Fala quem são os seus ancestrais, como você cuidar, de que forma cuidar, a prioridade e como eles vão te ajudar no mundo espiritual, porque no mundo espiritual existe muitos eguns desencarnados, obsessores que entram no seu caminho, que mandam para você, que está no seu destino e que te atrapalha pra caramba. Então, cultuar a ancestralidade, sabendo da maneira correta, você vai estar trabalhando com esses ancestrais, esses eguns que te atrapalham de uma forma mais correta. O seu Udu vai te mostrar qual é a melhor maneira. Então, mais uma vez, se iniciar Ifá é mais uma ferramenta para te ajudar nesse processo. Existem muitos eguns em cima da gente e a gente muitas das vezes não sabe lidar com isso e vai para o buraco. A iniciação de Ifá te explica de uma forma eficaz como se livrar disso. Não tem coisa melhor do mundo, né? Para quem já foi vítima de egum, já foi alcoólatra como eu, já fui perdido como eu e hoje sendo inspiração para muita gente. Eu passei pela sombra. Tinha mais egum do que vocês imaginam. E o Ifá, ele me salvou, assim como está salvando milhões de pessoas, né? Então, existe uma briga que não é sua, é uma briga ancestral. É eles que vão pegar esses eguns e tirar da sua vida. Você não tem esse poder. Tá bom? Por que você não tem esse poder? Porque vocês estão encarnados. Se desencarnar, aí é uma outra história. Existe um Odu de Ifá que fala que brigar com o vivo é difícil, porque a gente não conhece um ou outro. Mas brigar com o morto, você não tem chance nenhuma. E os mortos que vêm, que têm a oportunidade de entrar na sua vida, eles fazem da nossa vida o que quer e o que não quer. Se você repara que a maioria das pessoas está com o egum em cima, vou dar um spoiler para vocês. O egum desencarnado, que são egos obsessores, diferente da sua ancestralidade, que estão na sua vida para te ajudar, os desencarnados, que são obsessores, egos burucu, lona burucu, egos lágua, seja qual for o nível de egum que atrapalha a sua vida, eles só têm acesso à sua vida quando você está em desequilíbrio. E a vida é um desequilíbrio atrás do outro. E aí, como é que você faz? Fica refém disso, né? Então procure Ifá o mais rápido possível. Ifá vai te ensinar como trazer equilíbrio na sua vida. Como curar através da transmutação, porque é dito no seu Udu o que te faz mal, quem te faz mal, o que te traz dores, quais são as feridas que você carrega, quais foram as questões da sua vida que te traumatizaram e que vão te traumatizar também. E aí você tendo acesso a essa informação, fica mais fácil, né? Aí você transmuta, você ignora, você se afasta. E aí quando você está em equilíbrio, nada te afeta. Nem macumba, nem egum, nada. Por quê? Porque eles precisam dessa ferramenta para entrar na sua vida. Quando você está com depressão, angustiada, com raiva, magoada ou magoado, né? Então como é que você faz para se livrar disso tudo? Cultua seus ancestrais. Esse aí já é um ponto que vai te ajudar pra caramba. Cultua seu Ori, porque você vai entender que tudo seu foi escolha sua. Hoje não está aqui na minha mão. Eu desci, não peguei, mas eu tinha um símbolo que eu vou falar para vocês, físico, para mostrar para vocês, aqui eu não tenho na mão agora, que vai mudar muito a vida de vocês. O símbolo é um banco, né? Tu pega um banquinho pequeno, seja qual for, de madeira, de plástico, e escreve ali, Banco da Vítima. Enquanto você estiver sentado no banco da vítima, culpando todo mundo, culpando as pessoas, se culpando da sua vida, você não sai para lugar nenhum. Porque pior coisa que tem, uma pessoa que se vitimiza, que está sentado ali sofrendo. Essa pessoa, ela é um portal para egos obsessores. E a sua vida começa a cair. Agora pega a rédea da sua vida, pega o volante da sua vida e assuma a sua vida, com as coisas boas e com as coisas ruins. As boas, ri, agradeça. E as ruins, cresça com elas. Cresça com elas, mas não senta no banco da vítima, não. Não senta. Pega o banquinho da vítima e joga fora, quebra ele.
bota fogo nele. E tudo que aconteceu na sua vida, a escolha é sua. Aí você tem essa consciência, beleza. Seja ela boa, seja ruim. Eu escolhi. Aí sim, você está sendo adulto. A sua ancestralidade vai, bater palma para você. Tu sabe o que é uma reclamação de um adulto? É o choro de uma criança. Quantas vezes você está reclamando da sua vida, das pessoas, das coisas? Então você volta a sentar no banco da vítima. Tá bom? Mais uma pergunta aqui da nossa listinha. Dívidas ancestrais, é possível pagar? Você já está pagando quando você está vivo, porque você traz deles, né, através de uma energia chamada reverbera. Você está reverberando tudo deles, tudo. Inclusive, talvez você não seja nem você. Você é consequência das atitudes, da manifestação, dos gostos, da herança física, cada vez mais parecido com seus ancestrais e dando continuidade a essa árvore genealógica. Então, quando você tem essa consciência, que você está nesse processo, tudo fica mais fácil. Aí você aproveita, não fica mais preso a isso. Entendeu? Então, essa dívida é sua, não é de ninguém não. Agora, o que você faz? Trabalha, estuda, busque ser melhor que os seus ancestrais. Até porque um outro chamado Trupomei fala que o mundo está em evolução. Então você já é melhor que seu pai, que a sua mãe, é obrigação sua, e seus filhos ser melhor que vocês. E os netos mais ainda. Entendeu? Ir ao cemitério, agradar os mortos, isso é legal? Os mortos, eles têm os seus ancestrais. Mas quando são acessados no cemitério, eles são gratos. Porque você não faz parte da família deles, mas reconhece eles. Assim como tu reconhece a sua ancestralidade, reconhecer a ancestralidade alheia traz uma coisa chamada gratidão. Nós chamamos de ego da sorte. Eu tive um ego da sorte. Minha madrasta que me criava porque eu já sou criado, né? Ela tinha um herê chamado Dom. Me deu tudo que você possa imaginar. Tudo. E não era um ancestral meu. Eu entrei para aquela família e ele se tornou um ego da sorte para mim. Chama de ego Adê. Um ego que te dá, um ego que te ajuda. Sem motivo, né? Porque eu não faço parte daquela família. Então você pode buscar sim, né? Em vários lugares. Cemitério, ir lá fazer uma visita numa sepultura. Uma sepultura que está lá sozinha, suja. Vá lá e faz um pacto com aquela pessoa que está desencarnada ali naquela sepultura. Olha, se tu me ajudar a melhorar minha vida, assim como esse Dom da minha mãe, né, da minha madrasta no caso, que me ajudou, esse ancestral ele pode entrar na sua vida também. Se dê essa oportunidade. Isso está dentro de Ifá, um outro chamado Ogum da Biodê e Ogum da Neige, aonde você tem essa possibilidade. Tá bom? Estamos acabando. Tem como fazer um pacto com Egum? Acabei de falar. Eu não coloquei o nome da pessoa que fez a pergunta é anônimo, né? Mas quem fez essa pergunta lá no grupo, vê que eu acabei de responder a sua pergunta, tá? Posso cuidar da minha ancestralidade em casa? Tá, já foi respondido. Pode não, deve. Lembra da história do México? E algumas outras cidades também, que a pessoa bota a foto do patrono da família, que mais se destacou ali para ser homenageado pelos netos, bisnetos. Isso é honrar a família. E quando você bota a foto de um ente querido seu, principalmente pai e mãe, o nosso organismo, o nosso cérebro entende gratidão. E aí, quando você cria essa conexão de gratidão, você está trazendo uma coisa que na ciência explica, na neurociência explica, uma autocura. Por quê? Porque gratidão cura a pessoa. Aí você, que tem vários problemas com a sua mãe e N problema com seu pai, cultuando eles, você vai se curando e a sua vida começa a destravar. Por quê? Porque você sai do banco da vítima, você reconhece o seu potencial, porque você já não está mais olhando para aquilo, e aquilo vai se curando automaticamente. Por isso que na iniciação manda todo mundo pegar esse assentamento que a gente chama de Cazuela de Egum,
A mulher pode, o homem pode, o Alfacam pode, a PTB pode. Agora, trabalhar com Egum, aí é só o homem. Mas cultuar todos, para que você possa ter essa autocura, esse auto-perdão e essa conexão com os seus ancestrais. Nada melhor do que uma foto diariamente, ou com vela, né? Ou também com assentamento que é dado, que a gente entrega para vocês. Você pode fazer isso. O assentamento já é um pacto, o assentamento é uma conexão. Então, como eu falei, você que é de Ifá, que está assistindo esse vídeo, procura seu padrinho e pede a ele: padrinho, eu quero o meu assentamento do meu ancestral para eu cultuar, para eu poder honrar eles diariamente, através, nem que seja de um olhar, a foto dele e dela, porque veio através desse homem e dessa mulher que são seus ancestrais, você está aí. Então, diz Ifá no outro chamado Babayubi, que o pai e a mãe não é julgado pelos filhos que eles deram, principalmente a mãe. Você que é mãe sabe disso, parou 9 meses da sua vida por aquele ser. Para a espiritualidade diz que não tem preço o amor, só faz isso quem tem amor. Ah, mas não me criou, mas me bateu. Ah, mas me mandou, deixou criado pela minha avó. Não interessa, te deu a vida. E tudo isso que fez, que você não se agradou, cultuando eles, aquilo vai saindo de você. Porque você vai estar ali agradecendo, perdoando, aceitando, compreendendo. E não tem outra pessoa melhor do mundo para mostrar para você quem é você. Porque essa pessoa, esse pai, essa mãe, está dentro do seu corpo, através do DNA, se manifestando o tempo todo. E na verdade, eles nem morrem, porque eles estão dentro de você. Um pedaço deles está dentro de você. Foi feita uma experiência, um experimento, um pedaço do corpo de uma mãe e de um filho em lugares distantes. As ondas magnéticas de um e de outro, o tempo todo se conectando, buscando um encontro. Então, seu pai e sua mãe, por mais que não esteja viva, tá assim. É só você olhar no espelho, que a gente ri igual a eles, fala igual a eles, pensa igual a eles, só que não somos eles, somos nós experienciando uma vida através deles. Então, se teu pai não te criou, tua mãe não te criou, parabéns para você. Isso se chama vida, te deram. E aí você pega isso, essa raiva, se cura e evolua, cresça, porque faz parte da vida. Tem uma história que eu sempre conto aqui na mesa, quando estou consultando as pessoas, que eu vou trazer para vocês. Ela trouxe através de uma interpretação católica, porque querendo ou não querendo, é uma religião predominante no Brasil, e as pessoas vão entender bem os personagens, mas é só uma história. João e Paulo pediram a Deus para passar uma experiência na terra, porque queriam crescer, desenvolver a tolerância, a paciência, a humildade. E Deus falou assim: olha, vai dar merda, hein? Porque o João vai maltratar o Paulo, e o Paulo vai ser humilhado, porque através da humilhação ele vai crescer. E assim eles aceitaram. E aí João não criou Paulo, humilhou Paulo, batia no Paulo, e o Paulo assim cresceu, evoluiu, desenvolveu a sua vida. Por que eu estou contando essa história para vocês? Todas as pessoas que te humilharam, te mataram, te pisaram, te xingaram, te excluíram, te traíram, é um irmão na vida espiritual que se colocou nessa vida para te ensinar. Vá lá hoje e agradeça, porque foi através deles que você é quem você é hoje. Olha como muda o contexto da sua história, né? Mas é verdade. Você é o que você é, não pode mudar o seu passado. E seu passado foi seu pai e sua mãe, que no mundo espiritual eram seus irmãos, que fizeram um pacto. Vamos lá, para eu te maltratar, para eu não te criar, para eu te pisar, para eu te xingar, e você ser quem você é hoje. E se seu pai e sua mãe é viva, vai lá, agradeça a eles, abraça, beija eles, tua vida vai mudar muito. Se você não consegue, ou você não tem eles vivos, procura a iniciação de Fá e assente as 7 potências africanas, que é principalmente Oxalá e Iemanjá na sua vida, porque eles têm o poder de acolher essa dor que você carrega, o medo, a falta, o rancor, o arrependimento de não ter feito mais pelos seus pais. Aí você vai ter essa transmutação dentro de você, e a sua vida vai ficar em harmonia,
você vai liberar em gramas, você vai ter um processo emocional equilibrado, vai ter foco, vai conseguir ter vida que você não tem hoje e não vai adoecer, porque todas as doenças é emocional, é psicossomática, tá bom? Dá um spoiler aí, hein? Eu podia cobrar essa live, essa live tá valendo um bom dinheiro. Laurinha, depois a gente pode pensar sobre isso, hein? E por último, a última pergunta: se a ancestralidade da Umbanda e do Candomblé é a mesma? Claro que não, né? A Umbanda é a ancestralidade brasileira e o Candomblé é a ancestralidade iorubá. Ah, mas por que eu cultuo então a ancestralidade iorubá no Brasil? Porque a África foi o berço da civilização e você também veio de lá, apesar de ter nascido no Brasil. E também eles usam os orixás para ajudar você no seu comportamento, porque dizendo qual o teu santo vai dizer já 90% quais são as suas características e os seus padrões, e ajudam você na autocura, porque eles têm essa função que muitas das pessoas não sabem, porque esses orixás existem, fez pacto para nos ajudar, tá bom? E a gente vai chegando ao final. Eu gostaria de agradecer quem assistiu ao vivo e que você está assistindo depois, gravado, compartilhe essa live para todos, para que eles possam ter também a mesma oportunidade que você, tá bom? Iburu, Iboia, Ibu